Bem, vamos lá. Continuando nossa classificação das obrigações, hoje a gente vai falar sobre obrigações indivisíveis. Obrigações indivisíveis. Na verdade, obrigação divisível e indivisível. É porque a grande relevância, a grande discussão aqui reside na indivisibilidade. A divisibilidade é mais tranquila. Isso vem lá a partir do artigo 258 do nosso Código Civil e começa da seguinte forma. Era para eu já ter deixado na página, mas a gente não perde mais do que 3 segundos para isso. Vamos lá. 258. O artigo 258, na verdade 257. Artigo 257 diz assim: havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quantos forem os credores ou devedores. A regra é essa. A regra é que a obrigação ela seja chamada de fracionária. É isso que se diz. A obrigação ela é, em regra, fracionária. O que é isso? É que ela se divide em tantas obrigações quanto sejam os sujeitos. Então, se eu tenho a obrigação de pagar R$300, sou eu e mais 2 devedores juntos, a gente fez uma obrigação com um credor. Cada um paga 100. Tranquilo. A obrigação divisível não tem muito problema. O problema é quando ela é indivisível. Eu e mais 2 amigos, a gente se comprometeu a pagar um carro, um cavalo. Como é que a gente cumpre isso? Já que ela não admite ser divisível, ser dividida. E outra coisa, o que é que pode ser dividida, o que é que não pode? O que caracteriza uma obrigação como indivisível? Porque assim, se a gente for pensar no plano fático da coisa, tudo pode ser dividido. Já se consegue dividir átomo, se divide tudo. Então o que é que caracterizaria a indivisibilidade? Aí sim, agora vamos para o 258. Começa a obrigação indivisível e diz assim: a obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de divisão. Até agora não falou nada, né? É indivisível quando não é suscetível de divisão. Isso se chama tautologia. Não façam isso. Isso não está errado. Mas só que o artigo está certo porque ele continua. Ele vai dizer o porquê. Por sua natureza, por motivo de ordem econômica e dada a razão determinante do negócio jurídico. Ele me fala aqui que a indivisibilidade pode decorrer de 3 ordens: pela natureza da coisa, por razões de ordem econômica ou pelas razões do negócio. Pela natureza da coisa é fácil perceber. O cavalo, ele é naturalmente indivisível. Por questões de ordem econômica, é quando a coisa pode até ser dividida, mas perde o seu valor. Seria o caso de coleções. A coleção ela é divisível, mas quando retiro um dos elementos, o valor dela cai e cai muito. Ou pelas razões determinantes. É quando as partes negociam com base nessa indivisibilidade. Na verdade, para ficar fácil visualizar, entenda o seguinte: tudo que, quando for dividido, afetar a função ou o valor do bem, caracteriza-se como obrigação indivisível. Então vamos lá, eu posso dividir um carro? Posso, mas ao dividi-lo, ele perde a sua função, ele não serve mais para a função para a qual ele foi pensada. Eu posso dividir uma coleção? Posso, mas uma vez que eu retiro um dos elementos, ela perde valor. Então sempre que afetar o valor ou a função, aí eu estou falando de uma indivisibilidade. Só que eu tenho mais uma característica interessante, quer dizer, mais um critério interessante, que é a indivisibilidade pode ser em razão da lei. A lei pode estabelecer um critério de indivisibilidade. E a gente tem um exemplo interessante, que é o chamado módulo rural. O módulo rural é o seguinte: é a parcela mínima de terra, a extensão mínima de terra, que se entende como suficiente para a manutenção, para a subsistência de uma família. E a lei estabeleceu que o mínimo é de 125 metros quadrados, na verdade o mínimo do lote, porque o módulo rural muda, né? Vamos para o lote que é mais fácil, o módulo rural vai depender da região. A lei estabeleceu que o lote tem que ser de no mínimo 125 metros quadrados. A lei diz que é 125 metros quadrados. Está estabelecido lá na lei de parcelamento do solo urbano. Então, essa é a indivisibilidade em razão da lei. Eu poderia dividir faticamente? Posso. Eu posso chegar lá e botar uma cerca no meio. Vai ficar menos do que 125. Vai ficar metade de 125, que eu não faço a menor ideia de quanto seja para fazer de cabeça. Mas aí depois vocês veem. A questão é, a lei não permite. 125 metros quadrados é o mínimo. Por quê? Razão da lei. Mas, tirando essas hipóteses em que a lei estabelece em razão de fundamentos próprios da lei, a regra é indivisível quando afetar a função, indivisível quando afetar o valor. Tranquilo?
Pois bem, e aí eu tenho a indivisibilidade de uma obrigação. Se ela é indivisível, ela tem que ser cumprida por inteiro. E aí vem a grande questão, ela tem que ser cumprida por inteiro. Então imagine, eu posso ter 3 devedores, A, B e C, um credor. A obrigação é um carro, ela tem que ser cumprida por inteiro. Podem os 3 juntos dar, beleza, está resolvido. Mas, às vezes um só cumpre essa obrigação. E como é que fica essa relação? O mesmo pode acontecer do outro lado, eu tenho 3 credores e um devedor, um carro também. Eu tenho que entregar para os 3 ou posso entregar só para um? Isso é interessante, quais são os efeitos da indivisibilidade? Beleza? Mas antes, vamos imaginar que tipo de obrigação é ou não é indivisível. E aí eu tenho que falar de 3 tipos de obrigações que são, em regra, indivisíveis pela sua própria característica. A obrigação de restituir é indivisível, é aquela que você emprestou algo e o seu jeito tem que devolver. Essa devolução ela tem que ser indivisível, né? Tem que ser a totalidade de vez, em regra. Obrigação de fazer e de não fazer são indivisíveis. A de fazer, por mais que o sujeito vá em sua casa 15 vezes até terminar o serviço, ela só conta cumprida quando chega ao final da obra. A de não fazer também, mas a de não fazer dá para visualizar, né? A de não fazer, a própria descrição da prestação entende-se por ser indivisível. Mas bem, então a minha obrigação é indivisível. Como eu vou resolver? Se eu tiver uma pluralidade de devedores, ou cumprem juntos ou um só cumpre. Se eu tiver uma pluralidade de credores, ou eu entrego para um só, eu entrego para todos. Em base aí, é isso. Mas aí eu tenho alguns efeitos em razão. Eu só quero fazer a ressalva. Lembra que eu falei no último bloco? Alguns colocam indivisibilidade como critério de pluralidade objetiva, outros colocam como critério de pluralidade subjetiva. Por que ele entra aqui com pluralidade subjetiva? Porque a indivisibilidade só ganha relevância se eu tiver mais de um credor ou mais de um devedor. Porque se eu tiver apenas um credor e um devedor, em regra, é cumprido de uma vez só. É cumprido de maneira indivisível. E por isso a relevância só se ganha quando eu estou falando de pluralidade de credores ou pluralidade de devedores. E por isso entra nesse critério aqui de obrigação subjetivamente plural. Bem, então vamos lá, continuando. Artigo 259. Se, havendo 2 ou mais devedores, a obrigação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. Então, se eu tenho 2 devedores, o carro, tenho que cumprir o carro. A lei me diz que cada um é obrigado pela dívida toda. Quer dizer que cada um tem que dar um carro? Não, não é isso. A obrigação é um carro. O credor pode cobrar dos 2 ou pode cobrar de um só. Uma vez cumprida, uma vez dado o carro, acabou a obrigação, está cumprida, adimplida. Extingue-se pelo chamado cumprimento natural. Agora, imagine que ele cobrou de mim, sou eu e meu amigo. A gente é devedor desse carro, ele cobrou de mim, eu dei o carro. O que acontece? O que acontece é que eu me subrogo nos direitos do credor, ou seja, eu passo a ser credor do meu amigo. Ele agora tem que me pagar o quê? O carro? Não, ele tem que me pagar metade do carro, ele tem que me pagar a cota parte dele, que é a obrigação indivisível com relação a devedores e credores, mas aqui internamente existem cota-partes. Então, uma vez que um dos devedores pague, ele se subroga nos direitos do credor quanto à cota-parte dos outros. Nesse caso aqui, metade, então o carro valia 100 mil. Eu dei o carro, depois eu venho para o meu amigo e falo, olha, eu paguei o carro para o cara lá, para o nosso credor, me dê 50 mil, me dê a sua parte, que era para você ter cumprido e não cumpriu. Essa é a regra. Havendo pluralidade de devedores, todos respondem pela dívida inteira, e aquele que cumprir se subroga nos direitos quanto à cota-parte dos outros devedores. E se eu tiver pluralidade de credores, se eu tiver mais de um credor, aí a gente vem aqui para o 260. Se a pluralidade for dos credores, poderá cada um deles exigir a dívida inteira, mas o devedor ou devedores se desobrigarão pagando 1. A todos conjuntamente, 2. A um, dando este caução de ratificação dos outros. Então eu tenho vários credores. Eu tenho um devedor ou vários devedores, mas vamos trabalhar com um porque é a mesma coisa, mas trabalhando com um é mais fácil de visualizar. Tenho vários credores, 3 credores e um devedor. E aí imagine que é um carro, vamos manter o exemplo do carro. Qualquer um dos credores pode exigir o cumprimento do devedor, e o devedor tem que pagar. Agora, quando ele for pagar, ele tem 2 opções. Ou ele chama todos os credores e fala, olha, estou entregando para todos vocês, pago a todos conjuntamente.
Ou ele paga para um só e exige algo chamado caução de ratificação. A caução de ratificação é um documento em que os outros credores vão assinar dizendo: olha, eu estou ratificando, eu estou admitindo que o cumprimento seja dado para apenas um dos credores. Porque isso é uma segurança para o devedor. O devedor, ele está mostrando: olha, paguei para todo mundo. Porque se ele paga só para um e não pede essa caução de ratificação, o que pode acontecer é que ele venha ter que pagar para os outros. Quem paga mal, paga duas vezes. Essa é uma regra das obrigações, das relações obrigacionais. Tranquilo. Então, se eu tenho pluralidade de devedores, o que acontece? Todos são obrigados pela dívida toda, aquele que paga se subroga. Tenho pluralidade de credores, paga-se para um, pedindo uma caução de ratificação, ou paga-se para todos, sem nenhum problema. Aí, se eu estou pagando para todos, eu não preciso de caução de ratificação. Tranquilo? Ótimo. E aí vem o 261 e fala: pronto, e aquele que recebeu sozinho faz o quê? Ele recebeu o carro sozinho. O credor A recebeu o carro sozinho. E ainda tem o credor B e C. Esse credor A fica com o carro e paga para B e para C a cota parte deles. Artigo 261. Se um dos credores receber a prestação por inteiro, a cada um dos outros assistirá o direito de exigir dele em dinheiro a parte que lhe cabia no total. Então o carro agora é de 90 mil, porque eu não sei calcular se for 100 mil. São 3 credores. O sujeito que recebeu o carro, ele recebeu o carro, depois ele vai ter que pagar 30 mil para cada um. Cota parte de cada. Beleza? Tranquilo. Aí agora vem uma questão muito interessante no 262, que é aquilo que eu falo para vocês eu falo para vocês isso todas as aulas. Nunca, jamais, em nenhuma hipótese da sua vida, perdoe. Não perdoe. Por que não perdoe? Perdoe no seu coração se você achar legal. Eu vou perdoar no meu coração porque eu sou uma pessoa boa. Esse é um problema seu. Mas não perdoe juridicamente. Olha o que acontece quando você juridicamente perdoa. Artigo 262. Se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros, mas estes só poderão exigir descontada a cota do credor remitente. Então imagine que você é credor. Aí tem 3 devedores. Você resolveu perdoar um. Eles tinham que lhe dar um carro de 90 mil. A obrigação continua, eles ainda têm que te dar o carro de 90 mil. Eles não podem tirar 1/3 do carro. O carro é indivisível. Seria fácil se eu tirasse 1/3 do carro. Não pode, é indivisível. Então eles vão ter que lhe dar o carro. Só que você perdoou 1/3 disso. O que é que vai acontecer? Você, credor, vai ter que pagar a cota parte de quem você perdoou, para compensar. Você recebe e vai lá e compensa, porque senão vai ficar errado. Senão um perdão sem perdão, né? A mesma coisa se for credor. O que perdoa pode ser que venha a ter que compensar os outros. Cuidado com o perdão, viu? Tome muito cuidado com o perdão. Não perdoe, gente. Ou não quer a dívida? Deixa passar, deixa prescrever, fique quietinho. Melhor para todo mundo. Ou perdoe todo mundo logo e deixa quieto, tá bom? Mas perdoe em seu coração. Não perdoe juridicamente. Você pode ter que acabar pagando por uma dívida que na verdade você era credor, que você merecia receber. Pois bem, a última coisa a gente falar aqui interessante sobre indivisibilidade é o caso de perdas e danos. Imagine que acontece a perda da obrigação. A obrigação se perde. Você tem lá o carro, você tinha que dar o carro, você e mais 2 amigos. Aí você um belo dia na véspera vai dirigir o carro, capota esse carro, explode, some, cai tudo, vira pó o carro. Você sai ileso, porque aqui é o direito às obrigações. Aqui ninguém morre, a gente só mata pessoas em sucessões. Aqui tá todo mundo vivo. Você sai ileso. O que acontece com isso? Quem vai responder por essa obrigação e como? Primeira regra. O que é indivisível é o objeto da obrigação. O que é indivisível é o objeto da obrigação. Quando algo se perde, quer dizer que o objeto se perdeu. Então, o objeto vai se transformar em dinheiro, em regra, em indenização. Ou seja, o que é indivisível vai se tornar em divisível. A perda da coisa transforma a obrigação indivisível em obrigação divisível, em obrigação fracionária. E aí pode ser cumprida a cota parte de cada um. Cada um cumpre a sua cota parte. No nosso exemplo, cada um cumpre 30 mil. Ótimo. A questão é, quando a coisa se perde por culpa de um dos devedores, eu tenho aí, lembrando lá de obrigações, ó, teoria dos riscos, perda com culpa, valor equivalente, mais perdas e danos. Quem responde por perdas e danos? Todos os devedores respondem por perdas e danos perante o credor e depois dividem a cota parte internamente? Não, a solução não é essa. A solução é,
todos os devedores respondem pela obrigação, deviam 30 mil, continuam devendo 30 mil, era indivisível, agora é divisível, e somente o que deu causa responde pela indenização por perdas e danos. Isso está escrito lá no enunciado 540 do CJF. Está aqui, ó, enunciado 540. Os enunciados vocês têm que estar acompanhando. Vamos aqui. Vamos lá, ler o 540. Havendo o perecimento do objeto da prestação indivisível, por culpa de apenas um dos devedores, todos respondem de maneira divisível pelo equivalente, e só o culpado pelas perdas e danos. Nesse caso, apenas quem deu causa responde pela indenização, e todos respondem pelo valor da obrigação que eles já eram obrigados a cumprir. Uma última ressalva aqui vai falar, em caso de morte de um dos devedores ou de um dos credores, isso não altera a relação obrigacional, se mantém indivisível. Por que se mantém indivisível? Porque a indivisibilidade é um critério objetivo, não subjetivo. A morte vai alterar lá a solidariedade, que é o nosso próximo tema. Nosso próximo tema é obrigação solidária. Fechamos indivisibilidade. Tranquilo? Beleza.